O ser humano não é responsável pelas mudanças climáticas. Nós não temos nenhuma capacidade de agir sobre o meio ambiente. Antes da nossa ação humana, existe a ação do mar, que é muitíssimas vezes superior a qualquer efeito que o ser humano possa fazer. Antes do mar, existe o Sol, que altera o clima do planeta de 10 graus de manhã para 30 graus 6 horas depois. Também não temos nenhuma influência sobre as mudanças lá no planeta, lá no Sol, naquele satélite. Quer dizer, é um absurdo achar que o ser humano possa mudar o meio ambiente. Olhe, nem sequer a questão local não é possível. Nós conhecemos, eu conheço lá a cidade de Lima, capital do Peru. Lá na capital do Peru, que é uma cidade que está mais ou menos na latitude de Recife, aqui no Brasil. Quer dizer, devia ter um clima semelhante ao de Recife, né? No entanto, o clima da cidade de Lima, na beira do mar, que nem é a cidade de Recife, é um clima de 15 graus de média anual. Lá em Lima, existe uma névoa permanente. Não existe torre de televisão lá, porque não dá. Para você subir mais de 100 metros, você já não vê mais nada para baixo. Então, é uma cidade que está o tempo todo envolvida numa névoa. E, por incrível que pareça, não chove nunca. Naquela cidade não chove. Quer dizer, além de ter um clima frio, perto da chuva, com uma umidade alta por causa da névoa, ainda assim não chove. Por quê? O que é que faz o clima lá daquela cidade, aquela bela cidade de 11 milhões de habitantes, chamada Lima, na capital do Peru? O que faz o clima daquela cidade de lá é uma corrente marítima, a corrente de Humboldt. Vem lá da Antártida, sobe e despeja, a corrente do marítima vem e despeja, junto com a água no continente, despeja todo aquele ar úmido, que leva todo e qualquer ar que tenha sido respirado pelo ser humano que está ali. A corrente de água vem, passa pela cidade, ultrapassa os Andes e despeja toda a umidade na Amazônia. Veja, naquela região de Lima, no Peru, não chove nunca. No entanto, ali, depois da montanha, chove todo dia. Quase que todo dia chove naquela região lá da Amazônia, que é um local quente, 30 graus, na região de Manaus, comparado com um local frio de 15 graus, quase na mesma latitude. Não há nenhuma diferença. Quer dizer, quem faz o meio ambiente não é a presença humana. Quem faz a temperatura não é o ser humano. É uma coisa global. O clima é uma coisa global que nós, seres humanos, jamais teremos capacidade de mudar. Raciocínio. O planeta é formado por 71% de mar, 29% de terra. Nós só vivemos na parte de terra. Além disso, nessa parte de terra, mais de 50% é gelo e deserto, onde nós também não permanecemos. Isto é, desses 30% que é terra, nós não ocupamos nem 15%. E desses 15%, nós ocupamos com áreas urbanas e áreas rurais. E está cheio de áreas rurais aí que tem mais árvores hoje do que tinha antigamente quando não tinha agricultura no local. Isto é, na verdade, a área urbana do planeta ocupada por nós não chega a 2%, é 1%. Imagine, então, se considerarmos que o ser humano é quem influencia o planeta, estamos considerando que em apenas 1% de ocupação da superfície do planeta, nós vamos determinar o clima do planeta. Veja só, essa conversa de ambientalista é conversa de quem quer tomar o poder em nome de mudar, de não
permitir alguma mudança climática, mas na verdade querem ter o poder sobre você. Eles são ditadores. Os ambientalistas que querem tomar o poder nacional, sempre nacional, eles querem impor, em nome de uma preservação do meio ambiente, eles querem impor um poder ditador, querem ser ditadores no seu comportamento. Nós devemos sim cuidar do nosso ambiente, assim como nós devemos cuidar da nossa casa. Nossa casa deve ser limpa, né? Nosso ambiente também deve ser limpo, não devemos poluir à toa. Mas chegar a pensar que nós vamos alterar o clima do planeta, isso é uma tolice. Mais do que uma tolice, é uma maldade. Tem gente mal intencionada pregando essa conversa de aquecimento global. Nós não aquecemos o planeta em nenhum caso. Não faz parte da responsabilidade do ser humano. Os ambientalistas dizem que não pode desmatar porque a floresta que traz a chuva, o desmatamento vai provocar uma alteração climática. Isso é mentira. Não quer dizer que devemos fazer desmatamento adoidado, aí, mas não é o fato de se fazer desmatamento que vai alterar o clima do planeta. Por exemplo, a chuva não vem por causa da existência da floresta. É o contrário. A floresta vem porque ali chove. Por exemplo, se tivéssemos tecnologia para retirar, desmatar toda a floresta amazônica, deixando lá só algumas sementes, uma terra pura, transformando assim num deserto, e pegássemos toda esta floresta e a replantássemos lá no deserto do Saara, iríamos ter uma floresta lá no Saara e um deserto na Amazônia. Assim pensam os ambientalistas. Mas veja, ao contrário, lá na Amazônia, o planeta, o clima global vai continuar provocando chuva ali na Amazônia e não vai chover lá naquela floresta do Saara. E o que vai ocorrer? O que vai ocorrer? Em pouco tempo, a floresta, em menos de 10 anos, a floresta amazônica está quase do mesmo tamanho e a floresta do Saara está um deserto, sem nenhuma árvore. Então veja, realmente não temos nenhuma influência sobre o clima global. Por isso, em nossa proposta de Constituição, as questões ambientais são de exclusiva responsabilidade do município. Nenhum Estado ou a União jamais vai ficar impondo reservas, grandes reservas sobre o município. É uma questão local. Aliás, nem local não é. O clima de qualquer cidade independe do que aquela cidade faz, é uma coisa global. Mas porque nós devemos cuidar aí do nosso ambiente, da nossa casa, daquilo que tem ao nosso redor, vamos deixar a questão climática, a questão ambiental, por responsabilidade do município. A comunidade resolve o que eles pensam a respeito do que vai fazer ali o município. Ainda assim, a comunidade não vai poder impedir, não deve, nessa nossa Constituição, em nome do meio ambiente, que ali não se possa fazer uma barragem, por exemplo. Que é isso? É uma questão que ultrapassa os limites do município. Então, a questão ambiental é uma questão local, mas ela não pode impedir que se façam obras que vão beneficiar o ser humano. Outra coisa que esses ambientalistas estão fazendo, em nome dessa questão de mudança climática, em nome da consideração de que é o ser humano que, ao viver, vai danificar o meio ambiente, eles querem reduzir a população do planeta. Esses ambientalistas estão fazendo controle populacional. Eles fazem a proposta de aborto, porque se ao nascer mais alguém, o meio ambiente vai ser prejudicado. É uma proposta realmente das ditaduras. Meu nome é Navarro, sou presidente do Partido Conservador, PACO.